tarde a todos vocês que já estão conosco aqui, estão mais uma vez numa pausa para um café. Muito feliz em ter vocês aqui conosco. Muitos estão aqui já seguidos, né? Conosco aqui nas quartas-feiras. Outros estão pela primeira vez. Mas sejam vocês todos muito bem-vindos. Essa live é do Senhor Jesus. Essa live é projeto do Senhor para me abençoar e para te abençoar. O Senhor marcou um encontro conosco nesta tarde para que nós tenhamos renovadas as esperanças dele na nossa vida. O que o Senhor prometeu para você? Quando ele promete, está decretado. Gente, o Senhor não volta atrás na sua palavra. Eu posso voltar, às vezes a gente é falho e volta, mas o Senhor não. Quando ele promete, está prometido, está decretado para a glória dele. E eu estou muito feliz. E no final, como sempre, nós vamos estar fazendo uma oração. E fique aí até o final, eu tenho certeza que Deus há de te abençoar. Todas as quartas-feiras tem sido uma bênção, o Senhor tem falado, nós temos recebido testemunhos do que Deus tem feito na vida das pessoas e hoje não vai ser diferente. Quem sabe hoje não vai ser você que depois vai mandar uma mensagem, vai nos ligar falando que a sua oração foi atendida para a glória do Senhor. Então vamos começar bem essa live, vamos começar animados, vamos começar certos de que Deus marcou esse encontro conosco nesta tarde ou nesta noite. Eu não sei que horas que você vai estar ouvindo, se você não pode estar aqui ao vivo, porque você já sabe, a nossa live fica salva lá no Instagram e fica salva também no YouTube. No YouTube é Missionária Valéria Dias. Vai lá, se inscreva, curta, põe o sininho ali para te despertar toda vez que nós começarmos com um vídeo novo. Mas vamos orar? Vamos pedir a Jesus que continue nos dando renovo, que continue nos dando esperança. Então vamos lá. Eterno e bendito Deus, te louvamos e te agradecemos. Senhor, como o Senhor tem sido fiel conosco. Embora não mereçamos tanto, porque somos infiéis, mas o Senhor permanece fiel. E nesta tarde o Senhor nos tocou para falarmos aqui sobre renovação de esperança. Aquela promessa que muitas das vezes achamos que está demorando. Por vezes pensamos até que não vai se cumprir. Mas nesta tarde o Senhor nos trouxe aqui para dizer que as promessas estão de pé. Para dizer que aquilo que o Senhor prometeu há de se cumprir nas nossas vidas, porque o Senhor é Deus. Senhor, muito obrigada por todos aqueles que já estão conosco, por aqueles que verão essa live depois, porque nós sabemos que o Senhor sempre tem algo novo a trazer aos nossos corações. Muito obrigada, Jesus, pela vida da irmã Cleide, que já está aqui nesta live, que vai nos trazer uma porção dos céus aos nossos corações nesta tarde. Por isso nós te glorificamos e bendizemos ao teu nome, em nome de Jesus. Amém! Você pode dizer amém? Glórias a Deus! Meus queridos, pode ir aí mandando o seu pedido de oração. Hoje nós vamos fazer uma anotação. Quem deseja oração? Meu esposo pergunta isso na igreja e ele mesmo já responde. Quem deseja oração? Eu e minha casa. Quando alguém perguntar para você, quem deseja oração? E você diz, eu e minha casa. Porque toda nossa família há de ser abençoada. A promessa do Senhor para nós se estende à nossa família. E aí, nesta tarde, nós estamos falando sobre promessa. E eu quero te convidar a prestar atenção na palavra que Deus colocou para nós estarmos aqui falando nessa introdução. Está lá em Números, capítulo 23, e no verso 19, que diz assim, olha só. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria?
O nosso Deus é fiel. Ele fala e cumpre. Ele fala e confirma através das promessas. Meu querido, minha querida, não fique desanimado. Meu querido e minha querida, creia que os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor, a mão do Senhor está estendida sobre a sua vida e sobre a sua casa. E a sua vitória é minha vitória. Então eu quero te convidar. Receba a bênção do Senhor e faça como aquele leproso que voltou para testificar, que voltou para afirmar e mostrar o que Deus fez na vida dele. E não se esqueça, nós vamos estar orando no final. Então vai colocando aí você, o seu nome, o seu pedido, e nós vamos estar orando e intercedendo por você e por sua casa. Eu quero te pedir também, nesse momento, manda esse aviãozinho aí. Lembre de uma pessoa que precisa ser abençoado pelo Senhor, que precisa ter as promessas do Senhor renovadas sobre a sua vida. Alguém que você conheça que está desanimado, está abatido, manda aí e nós vamos, com certeza, colher frutos do testemunho. Imagina a pessoa falar assim, poxa, eu estava tão chateada. Eu vou citar aqui, por exemplo, a Esté, e a Esté me mandou uma mensagem, a Marta me mandou um convite, e eu entrei naquela tarde, eu fui abençoada, porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Não desanime, a vitória está chegando em nome de Jesus. Com certeza, o Senhor marcou esse encontro conosco nesta tarde, para que nós renovemos as nossas forças. Maior é o Senhor que prometeu a promessa e Ele há de cumprir. Glórias a Deus, meus queridos. Ainda que nós soframos aqui, podemos até chorar, mas nada vai nos impedir de chegar no céu. Nada vai ser suficiente para me paralisar e nem você, porque o nosso alvo é o céu. Glórias a Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que já estão conosco aqui. Muito feliz por vocês estarem aqui. E nós já vamos convidar a nossa preletora da tarde para estar conosco. Glórias a Deus. Olha só, então só reafirmando, no YouTube é Missionária Valéria Dias, se inscreva lá. E aqui no Instagram é Valéria Dias, Valéria_Dias. Então nos procure, nos segue aí para que você seja abençoado, porque todas essas lives estão salvas tanto no YouTube e lembrando que no Instagram tem também Deus. E aproveitando, gente, eu quero mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço para o meu irmão que está fazendo aniversário hoje. Eu quero dedicar essa live para o Rogério, meu irmão querido, está fazendo mais um ano de vida. Rogério, Deus continue te abençoando, Deus continue guardando você e sua casa. E já está conosco a minha querida, amada irmã Cleide, que eu amo. Foi uma amiga que Deus me deu em Monte Sião, e eu falo que foi uma descoberta linda e algo de valor. Eu disse outro dia para o irmão Geraldo que você é uma pérola, Cleide, e eu estou muito feliz por você estar aqui. Deus te abençoe. Amém, muito obrigada. Eu me sinto honrada, né, de poder estar nessa tarde aí com vocês, né? O Senhor tem colocado uma palavra que falou muito ao meu coração e tenho certeza que vai falar com todos também, né? Que estão aí participando dessa live juntamente conosco. E você também é um presente de Deus, Valéria, para minha vida, uma bênção, né? Alguém que o Senhor nos deu aqui para congregarmos juntas, né? Por um período, uma bênção. Eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Cleide? Amém. Seja bem-vinda mais uma vez. A casa é sua, a palavra está com você. Amém. Então vamos fazer a leitura do que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde. É no livro de Juízes, no capítulo 4, do versículo 4 ao 9, e depois do versículo 21. É uma palavra poderosa, vai falar sobre duas mulheres, Débora e Jael.
Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela de tudo. E enviou, e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Pison a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na sua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E o versículo 21, que diz: então Jael, mulher de Éder, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de profundo sono e já cansado, e assim morreu. Essa é uma palavra que tem falado comigo poderosamente. Eu escolhi falar nessa tarde sobre essas duas mulheres, apesar de termos, bastante homens, ouvindo também, mas é uma palavra que vem de encontro ao nosso coração, tanto homens quanto mulheres, por causa da maneira, do agir de Deus que nós podemos tomar, por exemplo, dessas duas mulheres. Mulheres, de valor. E para nós entendermos um pouco a história, no Antigo Testamento, nós vemos muitas batalhas sangrentas, não é verdade? O povo de Deus sempre tendo que enfrentar e vencer outros povos. Tudo isso porque eles sempre se desviavam do caminho do Senhor, Desde que eles saíram do Egito, desde a época de Moisés, eles estavam sempre fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e eles sempre estavam sujeitos a algum rei, Eles estavam sempre dominados por algum rei. E é importante a gente conhecer cada história, porque nós também estamos no meio de uma guerra. Não uma batalha sangrenta como naquela época, não é verdade, Valéria? Mas uma guerra espiritual que nós enfrentamos todos os dias, Como diz lá em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a nossa guerra. E eu falo com certeza que é uma guerra que nós travamos todos os dias. Não é verdade? Todos os dias nós estamos nessa guerra travada. E aí, nós vemos que Débora e Jael, elas foram mulheres usadas poderosamente por Deus. Débora, ela era profetisa, era esposa e era juíza. Olha que responsabilidade. Ela era uma mulher valente, porque no texto que nós lemos, Baraque fala para ela que ele só vai à guerra se ela fosse com ele, que se ela não fosse, ele não iria. Não é verdade? E aí, ela fala que iria com ele, e aí ele vai lutar contra o exército de Jabim. Então, e aí entra em cena Jael, uma mulher corajosa, usada para cumprir os planos do Senhor. Eu fico maravilhada com essa história, de ver como essas mulheres, fortes, donas de casa, esposas, mas que fizeram coisas grandiosas para Deus, se deixaram usar por Deus. E o Senhor quer que nós também nos deixemos usar por Ele. Não só mulheres, quanto homens, jovens, adolescentes, Deus usa a todos da maneira que Ele quer, do jeito que Ele acha que tem que ser. Não é verdade? Glória a Deus. E aí, a Bíblia não fala muito sobre Jael. O texto bíblico, lendo aí mais para frente, nós vamos ver que a Bíblia informa apenas que ela era esposa de um homem chamado Éber. E esse homem é identificado no texto bíblico como queneu. E que ele tinha se apartado dos queneus, do filho de Obabe, sogro de Moisés,
e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Então Jael aparece nesse contexto de guerra entre as cidades de Azor e as tribos do norte de Israel. E Jabim, ele era um rei cananeu na cidade de Azor e oprimia violentamente o povo de Deus através do seu capitão de exército, Sísera, né? Ele oprimia o povo de Deus fortemente. E depois que nós vemos que Débora, ela aceita aí a batalha, a gente vê que o povo de Israel, ele vencia a batalha. E o que acontece? Quando o Sísera vê que o povo está vencendo a batalha, ele foge a pé e ele vai para a tenda de Jael, né? Que entre a casa de Éber, né? E lá o rei Jabim, tinha paz entre eles. Ele habitava ali naquele meio e estava tudo bem. E então, Sísera foge e vai para a tenda de Jael. E Jael, uma mulher corajosa e sábia, né? Ela agiu na hora certa. Né? Nós vamos ver aqui que não adianta, às vezes, ser só corajosa ou ser só sábia, mas não saber agir. Porque, às vezes, a gente sabe como agir, mas não tem coragem de agir. E, às vezes, né, a gente tem coragem, mas não sabe como agir. Mas Jael não. Ela agiu na hora certa. E Jael, ela, então, o que ela faz? Ela convida Sísera para entrar na tenda dela, né? Fala que deixou ele bem à vontade, para que ele descansasse ali, e ele achou que estava realmente à vontade. E ela deixou, e ela teve paciência, porque nesse período onde ela acolhe Sísera e deixa ele ficar ali, a gente vê que ele dorme, ele cai no sono profundo, né? Então Jael, ela teve sabedoria. E o importante é que Jael, ela era uma mulher que vivia dentro de casa. Ela trabalhava em casa. Ela tinha uma vida cotidiana como qualquer um de nós, né? Mulheres, homens também, que têm seus afazeres, né? Que vivem a sua vida cotidiana. Ela era uma mulher simples, né? Mas que Deus revelou um plano e estratégia para que, por intermédio dela, Israel tivesse vitória. Olha que coisa gloriosa. Uma mulher simples, num dia comum, fazendo seus afazeres dentro da sua casa e, de repente, é usada por Deus. Olha que coisa gloriosa. Aleluia. Às vezes, nós achamos, mas eu não tenho cargo na igreja, né? Afinal de contas, eu sou só uma dona de casa, cuido dos meus filhos, porque às vezes tem muitas mulheres que não trabalham fora e acham que é só uma dona de casa. Mas eu quero te dizer que dentro da sua casa, o Senhor pode operar grandemente através da sua vida. Aleluia, não, é verdade. Você não precisa ter um cargo na igreja. Eu costumo dizer para o meu marido, sabe qual que é o meu ministério? É cuidar da minha família. Porque não adianta a gente ter cargo na igreja, a gente ter uma vida profissional, né, exemplar, maravilhosa. Você conquistou tudo que você quis, mas se a sua casa, a sua família não vai bem. O nosso maior ministério é a nossa família, cuidar da nossa casa, porque se a gente fracassar nisso, nenhum sucesso vai compensar isso. Nada no mundo, nada. Nenhum sucesso vai compensar o fracasso de uma família. Nós temos que estar atentos a isso. E aí, né, olha só, Sísera, ele foge para a tenda de Jael e ela, então, dá leite para ele beber. E o interessante é que ele pede água, ele está cansado, né, com sede, mas ele pede água para ela. Mas o que ela faz? Ao invés de água, ela dá leite. E ela cobre ele. E aí ela faz ele achar que ele está seguro. E quando ele está no profundo sono, ela chega mansamente e crava a estaca na sua fonte, num golpe certeiro. E assim, Sísera foi morto pela mão de uma mulher, como Débora disse. Né? Ela disse que pela mão de uma mulher, Sísera morreria. Né? E aí a gente vê quão corajosa foi essa mulher. Nós sabemos que naquela época, talvez, na verdade, ela
sabia bem o que ela fazia, né? Porque eles desmontavam tendas várias vezes, e esse talvez fosse o trabalho que ela fizesse, né? Desmontar as tendas, então estava acostumada ali a pregar a estaca, né? E tudo mais. Mas o que me chamou a atenção também nesse texto foi que Jael, ela usou uma ferramenta simples. Um martelo e uma estaca. Não precisa de muito para Deus agir, não, minha irmã, meu irmão, jovem, adolescente. Não precisa de muita coisa. A gente quer que Deus use a gente de uma maneira que a gente acha que vai ser extraordinária. Mas não importa o meio que ele vai usar, o que importa é que ele vai usar você para realizar algo para o propósito dele. Glória a Deus. Porque é assim que ele faz. Ele usa as coisas simples. Né? Ela não tinha arma na casa dela, ela tinha apenas a ferramenta da atividade dela do dia a dia. Aquilo que ela estava acostumada a fazer. Olha que coisa gloriosa. E aí, o martelo, ele aponta para a palavra de Deus. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Nós precisamos estar firmadas na palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque é ela que vai nos sustentar no dia mau. É essa palavra que vai nos dar força para nós vencermos as batalhas do nosso dia a dia. Essas batalhas espirituais que nós enfrentamos, não é verdade? E a estaca, ela aponta para a fé, coragem. Ventos fortes não arrancam lares com estacas firmes. Olha que coisa gloriosa, porque naquela época eles usavam tendas. Então as estacas tinham que estar bem firmes, porque o deserto, ora ventava muito, né? Dava aquela chuva de areia, como nós vemos aí, que acontece muito, né? E quando o nosso lar está firme no Senhor, não há nada que venha atrapalhar, não há nada que venha derrubar aquela família que está firmada no Senhor. O Senhor colocou no meu coração nessa tarde a falar sobre a família, sabe por quê? Porque ela tem sido muito atacada nos dias de hoje. Olha só quantas pessoas tentando deturpar o sentido da família. Quantas pessoas tentando falar que é errado aquilo que Deus criou. Afinal de contas, né, a família de hoje é outro modelo, mas nós vemos que não é assim. As famílias têm sido atacadas e nós precisamos estar atentos nisso, né? E além disso, ela tinha um alvo: acertar a cabeça do inimigo, cortar o mal pela raiz. Quando nós estamos firmados no Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor nos dá estratégia para vencer o inimigo e cortar o mal pela raiz. Ainda que o inimigo entre dentro da nossa casa, ele não vai permanecer na nossa casa. Oh, aleluia! Porque muitas das vezes é aquela luta que vem querer te tirar da presença do Senhor. Muitas das vezes é aquele problema que surge assim, no piscar de olhos, né? De uma hora para outra você fica assim: meu Deus, mas estava tudo bem? Como assim? Como que virou tudo tão de repente? O inimigo não vai permanecer no seu lar. O inimigo, você vai conseguir derrotar o inimigo, assim como Jael, que levou o inimigo para dentro da casa dela, mas ela conhecia, né? Apesar da família dela, do marido dela, ter paz, né? Lá com aquele povo, ela entendia, ela era uma mulher esperta, ela sabia, ela ouviu falar, ela sabia das coisas que Císara fazia, que ele era um homem mau, que ele oprimia o povo de Deus, e ela não se deixou levar por isso não, meus irmãos, minhas irmãs. Ela lutou, ela era uma mulher informada, ela era uma mulher sábia, e nós precisamos estar atentos dentro da nossa casa. Nós precisamos estar atentos a isso que o Senhor falava comigo ontem, né? Depois de eu ter certeza que era essa palavra que o Senhor queria que eu trouxesse. O Senhor ministrou comigo ontem a tarde inteira. E o Senhor me deu uma frase muito importante, que eu até comentei com meu esposo, liguei para ele mais tarde, comentei com ele, que nós perdemos ou ganhamos as maiores batalhas dentro da nossa casa. Sabe por quê? Porque dentro de casa, que nós somos o que somos. Dentro de casa nós não usamos máscaras. Dentro de casa nós somos nós mesmos. Por quê?
apesar das vezes eu não estar num dia bom, quando eu estou na igreja, quando eu estou no trabalho, eu vou tratar bem as pessoas. Eu vou sorrir para elas. Eu vou tratar as pessoas com doçura. Não é verdade? É verdade. Mas dentro de casa, eu estou sem máscara. O meu esposo me conhece. Os meus filhos me conhecem. Meu Deus. E dentro de casa que nós perdemos ou ganhamos as nossas batalhas. Sabe por quê? Porque nós somos exemplo. Porque se nós falamos uma coisa na igreja e dentro da nossa casa nós vivemos outra coisa, meu que exemplo Deus, nós estamos dando? Não é verdade? é verdade? Isso tem chamado muito a minha atenção, porque é assim que acontece. Muitas das vezes, a gente fala que não pode falar mal, fala que não pode fazer fofoca, mas a gente faz fofoca dentro de casa. Não é verdade? E eu estou falando isso para mim mesmo, irmão. Esses dias mesmo aconteceu, a gente estava num assunto e meu esposo foi e falou assim, olha, eu não devia estar falando isso. Mas eu falei, mas eu só estou comentando. Porque é assim que a gente fala, eu só estou comentando, eu não estou falando mal. Eu estou falando a situação da pessoa, não é verdade? Não é assim que a gente faz? Mas essas pequenas coisas faz minar a nossa comunidade. Essas pequenas coisas faz a gente se afastar de Deus. Essas pequenas coisas, essas pequenas atitudes que a gente tem muitas das vezes na nossa casa, dá brecha para o inimigo entrar dentro do nosso lar. E nós precisamos estar vigilantes, ser um exemplo, não somente na igreja, mas em casa também. Nós precisamos ser um exemplo na nossa casa, dos nossos filhos. Olha só o que diz lá em Efésios 6, do 12 a 18. Que fala que nós devemos nos revestir, né? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus, porque naquele tempo, já ela usou lá o martelo e a estaca. E a luta, aquela batalha era sangrenta. Hoje, a nossa batalha é espiritual. Não é verdade? Às vezes, nós achamos que estamos lutando contra alguém porque ela fala mal de nós. Às vezes, a gente acha que está lutando com um parente que não gosta da gente, que fala mal da gente, contra um amigo que às vezes, por algum momento, você falou alguma coisa ou ele te falou alguma coisa que não agradou. Mas nós estamos lutando contra Satanás. Ele usa as pessoas para nos atingir. E, às vezes, a gente leva tudo muito ao pé da letra, fica com raiva da pessoa, e não entende que, naquele momento, talvez aquela pessoa foi usada para te atingir com uma seta de Satanás. Não porque ela queria, talvez porque ela não vigiou, porque, às vezes, nós também, muitas das vezes, nós não vigiamos, falamos qualquer coisa, né? E a gente precisa ter discernimento das situações. Porque a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra alguém que faz só cópia de nós. Alguém que teve um desentendimento, né? A nossa luta é contra Satanás. Porque é ele que usa as pessoas para nos atingir. E aí, em 1 Pedro 5,8 diz para vigiarmos, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Precisamos estar atentos. Os dias são maus e cada dia nós precisamos estar mais firmes na presença do Senhor. Porque só Ele pode nos dar vitória. Só com o Senhor, né, nós temos a vitória. E aí foi o que eu disse, nós ganhamos ou perdemos as maiores batalhas dentro da nossa casa se nós não vigiarmos. Porque dentro da nossa casa nós estamos sem máscara. Nós precisamos ser bonzinhos o tempo todo. Nós somos o que somos e pronto. Às vezes a gente dá uma resposta maldada para lá, o marido fica magoado, a esposa fica magoada,
o filho fica magoado. E pais, estejam atentos aos seus filhos, porque eles têm sentimentos, porque muitas das vezes, principalmente quando a gente tem filho adolescente, né? A gente é assim, ah, não, porque na nossa época, né, pelo menos na minha época, a gente não tinha muito mais ativo, era o pai e a mãe que falavam, pronto. Né? O que ele falava era lei, você não tinha como debater, você não seguia muito aquilo, mas os nossos filhos, muitas das vezes, eles têm sentimentos. E às vezes a gente arruma problema numa coisa assim, porque às vezes os nossos filhos, a gente fala não. Ele pede uma coisa, ela pede uma coisa, assim, não. Aí você fala assim, mas por que não? Aí você, não, por que não? Por que não? E pronto. E aí a minha filha falou, mas por que não na resposta? Eu quero saber o motivo, me dê um motivo por que eu não posso. E a gente fala por que não e acha que tudo certo, não é assim, Valéria? A gente, e eles não, eles querem saber, eles estão descobrindo as coisas, querem saber. E aí fica uma confusão, às vezes a gente cria uma situação difícil naquele momento, que a gente mesmo poderia evitar, né? Não provocar a ira dos nossos filhos, né? E nós temos que estar atentos. E estejam atentos aos seus filhos, né? À sua casa. As mulheres, principalmente homens, os maridos, os pais, apesar de estarem sempre observando alguma situação, a mulher ela tem mais sensibilidade. E às vezes as coisas acontecem debaixo do nosso nariz e a gente nem percebe. Quando você vê, a situação está formada e você não sabe como. E aí você fala assim, meu Deus, mas e agora? Como é que pode que isso estava acontecendo e eu não percebi? Mas o Senhor nos dá estratégias, porque nós vemos que foi acontecido no meio das famílias. E nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos estar atentos à nossa casa, aos nossos filhos. Porque às vezes a gente costuma dizer, não, eu sei o que acontece na minha casa, meus filhos são uma bênção, eles não dão trabalho, afinal de contas, né? Tá assistindo TV, tá no quarto, tá mexendo na internet, não tem problema não, tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem? Você tem certeza que tá tudo bem? E eu vivi isso, né? E quando eu achava que estava tudo bem, aconteceu algo que me despertou e não estava tudo bem. Eu falei assim, gente, como assim? Para mim estava tudo certo, afinal de contas, nós vamos na igreja, meus filhos vão na igreja, e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas a pessoa ir na igreja não quer dizer que ela está com Jesus. Ela pode ir apenas por ir. Ela não está firmada muitas das vezes em Jesus. E nós precisamos estar atentos a isso nesses dias. Porque é o que Satanás faz. Ele faz acontecer coisas para minar a nossa fé. Esses dias eu vi uma coisa no Instagram, uma irmã pregando, não me lembro quem, eu vi muito rapidamente, mas me chamou a atenção. Que ela falava assim, você acha que Satanás está preocupado com o seu dinheiro? Está preocupado com o seu carro? Está preocupado com o seu status, com a sua casa? Não. Nada. Ele está preocupado em roubar a sua fé. Porque quando ele foi tentar Jó, que ele foi diante de Deus, falou assim, mas Jó te serve por quê? Porque o Senhor dá tudo para ele, Deus. Você dá tudo para Jó, ele tem tudo, ele não tem falta de nada. Né? Ele não precisa. É claro que ele vai te servir. Ele é abençoado, só abençoa ele em tudo. E aí o Senhor fala para ele, não, pode tocar em tudo que ele tem. Né? Só não tira a vida dele. E aí, nós vemos que Jó foi fiel o tempo todo. E quando acontecem coisas na nossa vida, principalmente que atinge, eu costumo dizer que atinge os nossos filhos, é a pior coisa. Não é verdade? Que quando é com a gente, você vai suportando, você vai lutando, mas ele vai atingir aquilo que o seu coração tá, que você ama de verdade, sabe? Para minar a sua força. E não só isso, às vezes vai atingir outras áreas da sua vida, que é coisa muito importante para você. Para quê? Para minar a sua fé. Porque aí você vai começar a dar atenção ao seu problema e vai esquecer do tamanho do seu Deus. Você vai ver só a sua dificuldade. Você vai ver só a sua situação difícil. E esquece que muitas das vezes o Senhor já te deu vitória em coisas antes que você precisou. Não é verdade? Porque é assim que a gente faz. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. E aí, quando ele rouba a nossa fé, quando ele consegue minar a nossa fé através dos problemas que vêm surgindo, a gente deixa de quê? A gente deixa de buscar a Deus. A gente deixa de orar. A gente deixa de jejuar. A gente deixa
de se alimentar da palavra de Deus. E nós precisamos ter fé. Acima de tudo, precisamos manter a nossa fé firme, porque a palavra de Deus diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos, ainda que tudo seja difícil, que seja muito ruim, que você acha que está muito ruim, o nosso Deus, ele continua do mesmo jeito, ele não mudou. Ele está apenas esperando, porque às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Mas quando chega aquele momento, você já tentou de tudo, você foi para todo lado, você já correu para um lado, já correu para o outro, você já foi no médico, já foi em outro médico. E se for problema financeiro, você já foi um, já foi no outro, já foi no banco, não tem mais jeito. É nessa hora que o Senhor age. Porque quando você entrega para Ele, fala assim, Senhor, eu não consigo. Diz isso. Não dá mais para mim. Não dá. É nessa hora que Ele age. E por que muitas vezes a gente fica tentando do nosso jeito? Não, enquanto eu posso, enquanto eu vou dando o meu jeito, Deus vai deixando. Não, é verdade. Porque às vezes a gente ora pedindo para Deus a solução, mas a gente não entrega de verdade para Ele. A gente não entrega por completo, não entrega o seu problema e descansa. A gente ora, fala assim, Senhor, me ajuda, me dá vitória nessa causa, Senhor, olha a situação. Mas quando você vai dormir, você dorme em paz? Ou você continua pensando no problema? Você não entregou para Ele. É simples assim. A palavra de Deus é simples assim. O Senhor, Ele age dessa maneira na nossa vida. Porque Ele espera. Enquanto a gente está tentando do nosso jeito, Ele vai dando corda. Deixa ela, deixa ele. Está tentando. Se Ele conseguiu, quando a gente não consegue, a gente pensa, Senhor, eu lutei tanto. Eu fiz tudo isso. Essa semana me aconteceu, Senhor, eu estou cansada de remar quando a maré chega. Não tem mais o que eu possa fazer. Ou eu confio no Senhor, ou eu não confio. E nessa hora Deus começa a agir. E aí vem o meu coração também. O centurião, né, quando ele foi até Jesus, foi procurar a cura para o servo dele. E ele fala, quando Jesus vai se aproximando da casa dele, ele fala assim, não, Senhor, não sou digno de quem entra na minha casa. Mas eu creio no seu poder, Jesus, e eu sei que se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu criado ficará são. Oh, aleluia. Olha só. Olha a fé desse homem. E aí Jesus fala, nem Israel encontrei tanta fé. Então nós precisamos, apesar de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, manter a nossa fé. Se sua fé está ficando abalada, o problema está demais, a luta está demais. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda. Porque só o Senhor tem a solução para o meu problema. Ainda que no fundinho eu fique tentando do meu jeito. Não pode, não pode. Se você orou, entrega para Deus, descansa, confia que Ele é poderoso para fazer. Muitas das vezes a nossa bênção demora a chegar por conta disso, porque a gente vai tomando para nós, a gente entrega para Deus pela metade, sabe? Fica um cabo de guerra. Deus se entrega para lá, mas você fica assim, não, peraí que eu vou tentar resolver daqui. Mas não é assim. É simples. E a gente vai precisando passar por essas coisas para aprender que Deus é poderoso sempre, Deus não mudou. Nós que mudamos nossas atitudes. Mas o Senhor, Ele não mudou. Então, nessa tarde, eu não sei o que você precisa, mas certo é que se você ter fé e confiar no Senhor, Ele vai agir em favor da sua causa. Quantas pessoas, muitas das vezes, né, deixam de lutar juntas, né? O marido deixa de lutar com a esposa lutar com o marido. Quantos divórcios, quantas famílias destruídas por conta de, às vezes, não tentar mais um pouco, não buscar mais essa presença de Deus, não pedir essa renovação do Senhor, não é verdade? Porque muitas das vezes a gente não é feliz o tempo todo. De tempo em tempo a gente tem problema, a gente tem que enfrentar esses problemas. Família é isso. Ter família é uma bênção, mas não trabalho, dá muito trabalho. Porque você tem que cuidar do esposo, você tem que cuidar dos filhos, você tem que cuidar da casa, você trabalha fora e você tem que ter um jogo de cintura para lidar com tudo. E quando os problemas chegam, você tem que saber qual que é a sua prioridade. Não é verdade? Trabalhar, a gente precisa trabalhar, porque não tem jeito. Tanto o marido hoje quanto a mulher precisa trabalhar. Antigamente, o marido saía para trabalhar e a mulher ficava em casa. Né? Hoje não, hoje os dois precisam trabalhar juntos para sustentar a sua família. Mas nós precisamos estar atentos ao nosso lar, atentos aos nossos filhos. É chegar, chamar para conversar, o que está acontecendo. É estar realmente de olho, porque
Coisas terríveis têm acontecido nas famílias nesses dias. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar buscando. E nós vamos vencer isso através de quê? Através da oração, através do jejum, da consagração, de se alimentar da palavra. Porque só assim a nossa fé vai estar firmada no Senhor a cada dia. Porque nós precisamos dele, né? Precisamos dessa força, precisamos dessa busca para que nós possamos ser alimentados a cada dia por ele, né? E Deus, ele procura pessoas, assim como ele fez com Jael, uma mulher simples, que estava na sua casa, que estava lá na lida do seu trabalho, mas que ela entendeu aquilo que Deus queria fazer. E nós precisamos estar atentos, porque nesses dias difíceis, nós somos assim, nós vivemos dias difíceis, dias de crise, dias disso, dias daquilo. Ok, concordo, vivemos. Mas Deus, ele nos dá estratégia para vencer as dificuldades. Deus, ele está conosco. Mulher, você que está na sua casa, às vezes, muitas das vezes, sem saber o que fazer, passando por uma luta, eu costumo dizer que na minha vida, eu não fui criada com minha mãe. Então, eu fui criada sem mãe, morei com a minha irmã um tempo, depois morei com meu pai um tempo. Então, tudo que eu aprendi na minha vida, eu aprendi no mundo. Mas depois que eu vim para Jesus, que eu aceitei Jesus, a única e suficiente pessoa que eu pude contar sempre foi com Deus, com Jesus. Em tudo ele me dava direção. Em todas as dificuldades da minha vida que eu passei, foi com Jesus que eu pude contar. Sempre orando, sempre pedindo direção, porque eu não tinha família perto, não tinha com quem conversar sobre as dificuldades, né? De ter uma família, né? De tudo que a gente passava. Mas eu aprendi que quando eu dobrava os meus joelhos e quando eu pedia o socorro do Senhor, o socorro vinha. Ele me ensinava aquilo que eu deveria fazer. E não é diferente hoje. Às vezes você fica assim, mas eu não tenho com quem conversar, não tenho uma pessoa de confiança para conversar. Olha Jesus aí com você o tempo todo. Oh, Deus. Quer coisa melhor? Quer companhia melhor? Dobre os seus joelhos, ore, fale com eles, ponha para a sua situação. Senhor, minha situação é essa. Eu não tenho ninguém. Eu estou aqui, Senhor, dependente de Ti. Mas eu creio que o Senhor pode agir nessa situação. Porque o Senhor, ele restaura casamentos. O Senhor, ele resgata aquele filho que estava nas drogas. O Senhor, ele cura a depressão. O Senhor, ele cura qualquer doença. O Senhor, ele dá vitória na sua vida financeira. Se a porta de emprego, olha para ele. Ele abre também. Porque Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele faz todas essas coisas. Basta somente nós termos fé. A promessa de Deus ainda está de pé. Muitas das vezes, o que precisa é a gente tomar posição. E continuar na presença dele. E estar sensível à voz dele. Amém? É isso que o Senhor tem colocado no meu coração, viu? E espero que o Senhor, né, fale poderosamente no coração de cada um nesta tarde. E para mim, essa palavra veio de encontro ao meu coração. O Senhor falou muito comigo através dessa palavra. Ontem, o dia inteiro, eu passei meditando nessa palavra. E nós precisamos, isso, continuar com fé, estar de pé, continuar firme, se alimentando da palavra do Senhor. Amém? Amém, Cleide. E eu tenho certeza que você foi um canal. O Senhor falou muito com você e também falou através de você. E eu estou aqui meditando, né? Eu fui meditando no que você falou. Ainda que o inimigo entre na sua casa, ele entrou na casa de Jael. Eu sinto assim, tá a flor da pele, a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Ainda que o inimigo entre na sua casa, ele vai te dar estratégia para você usar as ferramentas que você tem. Nós temos ferramentas do céu. Você falou aí, você terminou. Oração, jejum, consagração, vigilância. Né? Saber falar na hora certa, saber tratar o filho, saber tratar o marido. Essa palavra veio abrangendo todos os ângulos, todos os âmbitos da nossa casa, da nossa família, e com as ferramentas. Não é nada de outro mundo, não é nenhum estardalhaço.
mas com aquilo que Deus nos deu. Nós vamos acabar com o inimigo, ele vai ser derrotado, ele vai ser vencido, porque Deus é que vai nos usar. Essa estratégia o Senhor vai nos dar. Então, assim, foi muito rica essa palavra. E o que acontece? A gente estava falando sobre promessa. E quantas pessoas aí têm promessa de ter uma família abençoada? Você disse, às vezes o seu marido pode estar, né, indo para um outro caminho, fora do casamento. O Senhor restaura a família, você disse isso. Às vezes o seu filho, sua filha, alguém da sua família está indo se envolver com drogas, Jesus resgata, Jesus traz. Não importa a dificuldade, mas se a promessa foi feita, nós lemos que Deus não é homem para mentir e nem para se arrepender. Então, se foi feita uma promessa, o Senhor há de cumprir. Ele vai nos dar estratégia para que esteja cumprido o propósito dele na nossa vida, na nossa família. Cleide, assim, eu só tenho que louvar a Deus pela sua vida. Eu tenho que adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor. E eu fico muito feliz, sabe, Cleide? Porque não digo que fui eu, que não fui eu que descobri você, mas eu fico feliz por uma oportunidade que o Adair te deu, e a gente vê quão rico, sabe, quanto conhecimento de Deus, quanta sabedoria dos céus tem aí na sua vida, e você aceita compartilhar isso conosco. Né? Então, assim, para mim é um privilégio muito grande poder falar que você é minha amiga. Para mim é um privilégio muito grande dos céus. Eu falo que o Senhor nos apresenta pessoas. E você foi uma dessas pessoas. E é claro que eu fico muito feliz. O Senhor tem nos presenteado com pessoas de fora, de outros estados. Eu fico muito feliz, sim. Vem pessoas aqui que às vezes a gente nem conhece pessoalmente. Mas eu também fico muito feliz porque pessoas que lidam com a gente tem talentos do céu, assim, e o Senhor nos presenteia. Eu fico muito feliz, eu guardei aqui algumas coisas, e é isso mesmo que eu queria falar, sabe? Nas ferramentas que nós temos, dentro da nossa casa, e não adianta a gente ganhar o mundo inteiro, né, e perder a nossa família. Assim, acho que vale a pena, né? Vale a pena a gente investir na nossa família. Tem aqui, né, uma frase que chegou para mim aqui, que o conhecimento, se ele não for compartilhado, ele se perde. Né? Então, você fala com propriedade. Você disse aí, você não teve instrução da família. Então, olha quanto exemplo também. Então, talvez a pessoa fale assim, eu não sei como é que eu vou lidar, eu nunca passei por isso, tudo novo. Jesus é o nosso professor por excelência, chama Jesus. E o que a gente faz nessa tarde, nas quartas-feiras, eu quero até te agradecer, que eu vi você com a canequinha aí. Viu? Ai, olha que linda. O que a gente faz nessa tarde é isso, é fazer uma pausa para a gente se abastecer também, né, Cleide? A gente precisa desse tempo, a gente precisa se cuidar, a gente precisa parar um pouco, absorver conhecimentos de Deus, absorver conhecimentos do céu, através da palavra, através dos louvores, se dedicar nesse momento para que Deus nos dê estratégia para a gente conseguir. E outra coisa, muitas pessoas aqui foram abençoadas, inclusive o Guilherme está mandando um abraço para você aí. Acho que é Guilherme. Obrigada, Guilherme. O Guilherme está aqui, está mandando um abraço para você. Guilherme é uma bênção, outro abraço para ele. Que bom que você está aí nessa live com a gente. Gente, nós já vamos terminar. Eu só quero agradecer. Cleide, muito obrigada, viu, minha querida? Aqui, eu que agradeço, viu, o convite, a confiança, tá? Foi um prazer estar com vocês nessa tarde. E nessa correria do dia a dia que a gente vive, né? Tirar essa pausa para o café é uma bênção. Hoje meu dia foi muito corrido, mas graças a Deus, né, deu tudo certo. Viu? Muito obrigada, viu? E um aí, abraço Cleide, aí na família, no pastor daí, viu? Muito obrigada. dou sim um abraço também na sua família. Gente, daqui a uns dias ela vai ser vovó, olha só. Ô mesmo, não vejo a hora, tá quase. Tá chegando. Tá chegando.
E aí, gente, eu quero dizer para vocês que estão aqui conosco, a irmã Cleide, ela prega nas congregações, já pregou até lá na sede, olha que estica nossa amiga Nora Nona. Então, você que está aí de outras congregações, tem irmãs aqui da nossa congregação de Grama, gente, pode convidar, eu super indico. É essa pessoa simples, humilde, boa de lidar, então a irmã Cleide está aí, podem mandar o convite, porque é isso aí, é palavra do céu para os nossos corações. Muito obrigada, viu? Beijo. Deus te abençoe, Cleide, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Meus queridos, olha só, fique aí que nós vamos fazer a nossa oração da fé. Hoje nós vamos estar fazendo essa oração da fé, porque já foram feitos alguns pedidos, já anotamos nomes aqui, e eu tenho certeza que o Senhor há de responder. Karine, essa febre, essa dor de cabeça vai ser repreendido em nome de Jesus. O nosso Deus está aqui. Glórias a Deus por isso. Então, só reforçando, antes da oração, eu quero dedicar essa live ao meu irmão que está fazendo aniversário hoje. Que Deus continue abençoando ele, a Lu, toda a sua família, para a glória do Senhor. E agora eu quero contar para vocês, gente, eu quero contar uma novidade para vocês, e eu vou precisar muito da ajuda de vocês aí, tá? Sara Helena, já estamos aqui, Eduardo está anotando os nomes, nós vamos estar colocando. E se você deseja oração, pode colocar aqui que nós vamos estar orando para você e para sua casa. Gente, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma novidade fresquinha. Acabamos de confirmar hoje e nós já vamos fazer o convite para nós estarmos divulgando e eu quero contar com a sua ajuda na divulgação aí. Há 6 meses, nós começamos esse trabalho, esse projeto da live, Uma Pausa para um Café. Coloca para mim o nome aí para a gente salvar. Uma pausa para um café. Hashtag. Então, vocês compartilhem aí para a gente. O que acontece? Há 6 meses, vai completar semana que vem, a gente vai estar completando 6 meses, e desde quando nós começamos, a gente começou colocando um hino, chama Projeto Meu, Projeto do Senhor. Olha como é que tudo vai se encaixando. E aí, esse projeto meu é da cantora Isadora Santana, de Goiânia. E sabe o que aconteceu? Deus nos deu de presente. E semana que vem ela vai estar aqui conosco. Nós vamos fazer uma live bacana. E aí ela vai estar louvando, ministrando. E eu quero convidar vocês. E eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero que vocês me ajudem compartilhando. Eu quero que vocês me ajudem seguindo ela aí. E eu tenho certeza que vai ser bênção. E semana que vem, gente, eu conto com todos vocês. Por gentileza, estejam comigo aqui, estejam juntinhos comigo. Vamos agradecer, não vamos esperar um ano, não. Já vamos agradecer ao Senhor, porque são 6 meses de bênção. E aí você pode comprovar isso. É só ir lá nas lives, temos desde a primeira live salva. Já tivemos palestras, já tivemos até live romântica com meu amor aqui, do Dia dos Namorados. Nós já tivemos mensagens e testemunhos e muita coisa. E muitos de vocês que estão conosco já tem lá salva. E muitos de vocês aqui ainda vão vir contar o testemunho, né, Sara Helena? E vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Então eu quero convidar vocês. Vamos fazer todos aqueles processos? Vamos curtir, vamos comentar, porque às vezes também a gente ouve, mas não comenta. Se você comentar igual vocês comentam aqui, se vocês deixarem um comentário lá, o Instagram, o Facebook, o YouTube, eles vão entendendo que é uma coisa bacana, que tem agradado, e eles vão notificando outras pessoas. Então, se você puder compartilhar, se você puder comentar, se você puder indicar para o seu amigo, indica. Vamos lá, gente! E aí a gente vai fazer o nosso canal crescer, mais pessoas vão ser abençoadas, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Então eu conto com vocês, tá bom? Isadora Santana vai estar conosco ao vivo, direto de Goiânia, e o nome do Senhor há de ser glorificado, meus queridos. Olha só.
Chegamos ao final de mais uma live e hoje nós vamos estar orando, nós vamos estar entregando ao Senhor, colocando nas mãos do Senhor a sua dificuldade, o seu pedido, e vai ser uma bênção. Ela vai entrar? Tá? Então nós vamos estar fazendo oração, vamos crer que o nosso Deus é poderoso. Olha só que palavra que nós tivemos hoje. Ainda que o inimigo esteja rondando a sua casa, ele há de ser derrotado para a glória do Senhor, porque o nosso Deus é bom, porque o nosso Deus é poderoso. Vamos orar então? Estou aqui com uma listinha, olha só, e nós vamos estar entregando nas mãos do Senhor, e eu conto com você. Vamos agora fechar os nossos olhos, vamos focar no céu, e eu tenho certeza que nós vamos colher testemunhos dessa live. E aí eu quero te pedir, assim que você receber a sua bênção, vem contar, manda para nós ali no direct, e eu tenho certeza que com isso mais pessoas vão sendo abençoadas. Então vamos lá? Bendito Deus, oh Jesus, a nossa palavra hoje é gratidão, gratidão pelos louvores que aqui ouvimos, gratidão por essa palavra abençoada, onde o Senhor renovou conosco, Senhor, a promessa de que a nossa família está nas tuas mãos, de que a nossa família é projeto seu, é projeto de Deus, é projeto do céu, Senhor. E nós te pedimos, Senhor Jesus, nos dê mais testemunhos como o Senhor já tem dado. E aqui estão, Senhor, nomes nas minhas mãos. Tem aqui, Senhor, a Sara Helena. Tem aqui, Senhor, o nome da Josi. Tá também o nome da Marta, o nome da Esther, a Karine que pediu oração pelo seu filho que está com febre, está com dores. Senhor, também o irmão Gileade que pediu oração. Senhor, e tantas outras pessoas que estão carentes, necessitadas do Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, dê uma bênção especial nesta tarde. E há tantos outros também que entraram aqui nesta live, que pediram oração e que às vezes passou, Senhor, o nome, mas o Senhor tem tudo anotado, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe onde mora, o Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe a causa que tem afligido. E nós te pedimos, Senhor, nesse momento, dê estratégia para que possamos ser mais do que vencedores. Nós te pedimos, Senhor, libera uma bênção especial. Senhor, e neste momento também eu quero te pedir uma bênção especial para o Rogério, que está fazendo aniversário hoje. Senhor, e o Senhor sabe qual o melhor presente que ele necessita e que ele precisa, mas que nós cremos. Senhor, nós estamos aqui, eu não estou orando sozinha, eu tenho certeza que nós estamos com um exército, Senhor, agora, intercedendo e pedindo a Ti, Jesus. E é crendo no Teu poder, é crendo, Senhor, no Teu milagre, que nós te pedimos, Senhor. Senhor, dê uma bênção especial, o Rogério e a casa dele, a família dele. Senhor, e o Senhor sabe, meu Pai, que nós vamos contar o testemunho de todos esses, meu Pai, que neste momento, que pela fé nós cremos que estão aqui recebendo dos céus uma vitória. Senhor, eu quero te pedir uma bênção também especial pela Cleide, pela família da Cleide, por esse bebezinho que vai estar chegando, essa menininha, para alegrar ainda mais essa família. Senhor, está tudo no teu controle. Senhor, está tudo debaixo da tua poderosa mão. E também, Jesus, eu te peço pela minha casa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pela minha nora, pelos meus familiares. Senhor, eu quero te pedir também. Não assistiu hoje, não teve oportunidade de assistir hoje, mas muitos irão assistir essa live até o fim e hão de ser abençoados pelo Senhor. Nós profetizamos e decretamos, e como nós cantamos no início, quando o Senhor promete, está prometido, está decretado, para a glória e exaltação do teu nome, e por isso nós dizemos amém, aleluia. Glórias a Deus. Meus queridos, sinta a presença do Senhor na sua casa, sinta a presença de Jesus, do Espírito Santo,
bem pertinho de você. E agora já estamos indo embora com gostinho de quero mais, porque quarta-feira, live especial de 6 meses. Eu conto com você, nos ajude aí a divulgando a nossa live, porque o Senhor tem feito grandes coisas e continuará fazendo para a glória dele. A paz do Senhor, meus queridos. Um beijo para vocês. A paz do Senhor. Deus abençoe.